Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo dentro da medida do possível no atual cenário. Sim. Silvestre, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria nesse final de semana falando a respeito da queda da classe C. E enquanto as classes mais favorecidas já começam a estabilizar a sua renda, inclusive até obter ganhos, a classe D e E, que é cada vez mais numerosa, vai acabar engrossando, já que 15% dos rendimentos da classe C devem cair, né, durante 2021, e mais gente vai acabar passando do estado que seria aí de classe média para pobre, né? Inclusive tem pessoas passando para o estado de miseráveis já. Como é que você vê esse cenário de crise econômica e crise sanitária fazendo esse segmento da sociedade que ascendeu ali nos anos 2000 agora voltar a cair, Silvestre? Olha, Glauco, é fato que a pandemia agravou muito essa situação, né? Mas a gente já tinha os estudos, já vinham mostrando que você vinha tendo uma piora, né, da situação dessas famílias, né? As famílias de baixa renda, né? Já a partir de 2016 e daí em diante, né? Você tinha claramente uma piora desse quadro, ou seja, redução da renda das famílias, né? Você tinha também aumento do desemprego, e isso evidentemente leva, né, a essa situação que a gente está enfrentando. Com a pandemia, né, esse quadro se agrava muito mais, né? E aí você tem, de fato, uma piora das condições de vida, uma queda na renda dessas famílias, né? Basta dizer o seguinte, pelos dados da própria PNAD, trabalhados aí pela GV e outras instituições, você tinha antes da pandemia, né, cerca de 24 milhões de pessoas, né, que estavam ali bem pobres, né, abaixo ali da renda, do que se chama aí de classe E, enfim. E você teve um salto de cerca de quase 9 milhões de pessoas, ou seja, saltando de 24 para 35 milhões de pessoas, né? E a tendência é se agravar, né? O ano passado, Glauco, isso foi, mesmo com a pandemia, mas foi, digamos assim, atenuado, porque você teve o auxílio emergencial, né? Naquele período lá de abril a dezembro. Em 2021, a pandemia se agravou, né? Porque nós tivemos aí uma chamada segunda onda, fazendo com que a situação dessas famílias também piorasse muito, né? E a perspectiva, digamos assim, muito ruim, quer dizer, a tendência é esse quadro se agravar mais ainda. Na própria reportagem, a gente vê lá depoimentos de membros dessas famílias, né? Uma situação de muito sofrimento, digamos assim. E falando justamente do auxílio emergencial, os dados mostram que no auge do auxílio em agosto do ano passado, 82% das pessoas que eram consideradas muito pobres, né, com renda per capita abaixo de R$ 246, deixaram de ser naquele momento. Mas logo depois voltaram à miséria, inclusive boa parte desse segmento em condições piores do que antes do auxílio emergencial. A gente teve aí 4 meses das pessoas não recebendo qualquer tipo de benefício e acabaram sendo muito prejudicados porque a economia acabou não retomando, né, Silvestre? Então é uma situação muito grave se a gente for pensar ainda que existe em curso um desmonte do Estado que vai prejudicar, obviamente, a oferta de serviços públicos para essa parcela da população que já precisa desses serviços.
Quer dizer, é isso mesmo. Quer dizer, além da situação agravada pela pandemia, por isso que eu falei que essa tendência já vinha de antes, né? Você tem isso que você acabou de mencionar, ou seja, ou você teve um desmonte de algumas políticas públicas ou uma redução considerável dos investimentos nessas políticas públicas que beneficiam, né, e beneficiavam essa população. Então, você tem, quer dizer, além da perda da renda, além da perda do emprego, né, você tem também esse desmonte, digamos assim, das políticas públicas. E eu acho que um outro dado importante, Glauco, é o seguinte: a economia não recuperou também, em parte, por conta dessa situação, ou seja, por conta de você não ter por parte do Estado, né, políticas públicas que pudessem injetar recursos para essas famílias através dessas políticas públicas, né? Tanto é verdade que os dados também revelam que em 2020, né, cerca de 293 bilhões de reais que foram injetados na economia através do auxílio emergencial, quer dizer, se esses recursos não tivessem sido injetados na economia, o tombo, né, o PIB que caiu um pouco mais de 4% em 2020 teria sido muito maior, né? E a gente vai ter em 2021 a economia vai continuar patinando, né? E por isso que a tendência é esse quadro se agravar, ou seja, a pobreza aumentar, a desigualdade aumentar, né? E, digamos assim, e as privações dessas famílias também, né? Quer dizer, e aí você tem, obviamente, também o aprofundamento da pandemia digamos assim, esse desgoverno, né? Que só faz com que esse quadro, infelizmente, se agrave. E esse é um ponto importante que você toca, Silvestre, porque de fato diversos estudos já mostraram que o auxílio emergencial que impediu que na verdade houvesse uma queda muito maior na economia em 2020, mas parece que a equipe econômica também segue esse caráter anticientífico que predomina em boa parte do governo de Jair Bolsonaro. E quando a gente entende que o mercado interno é responsável por pelo menos 60% da chamada demanda agregada que forma o PIB brasileiro, se a classe C tem uma queda de renda, como teve no ano passado, de 10%, obviamente vai ser muito mais difícil qualquer tipo de recuperação econômica. Então, essa orientação da equipe de Paulo Guedes não vai levar o Brasil, pelo menos no curto prazo, a uma recuperação que possa, de fato, a gente chamar de recuperação da economia brasileira, Silvestre. Não vai, né? E veja, é muita gente, né, Glauco, que estaria classificada aí na chamada classe C, né? E isso tem um impacto considerável na economia, porque você tem essa grande parcela da população brasileira, essas famílias têm uma capacidade de consumo considerável. Isso tem impacto positivo na economia, né? Sobretudo para aqueles, digamos, segmentos que produzem bens, né, de bens de baixo valor agregado, né? Porque o que acontece? O orçamento dessas famílias de baixa renda, né, é consumido fundamentalmente, ou seja, cerca de 60%, né, do orçamento dessas famílias é consumido com habitação e comida e alimentação, né? Quando você tem uma redução drástica da renda e não tem a compensação por parte das políticas públicas, como foi agora nesse primeiro trimestre, né, de 2021, quando a pandemia se agravou e o governo só veio adotar o auxílio emergencial, um valor médio aí de cerca de 250 a partir de abril e por 4 meses, né? Então, isso vai se agravar, ou seja, o governo vai ter que
vai ter que ampliar esse auxílio emergencial agora, de R$ 250, de abril até julho, né? Porque o problema da pandemia não vai ser resolvido em 2022, basta ver aí o ritmo da vacina, né? Então nós vamos conviver sim com essa situação, vai aumentar a miséria, como eu falei, vai aumentar a desigualdade, né? E o governo não vai resolver o problema da vacinação em 2021, ou seja, aquilo que seria esperado que nós tivéssemos mais de 80% da população vacinada, isso não vai acontecer. Quer dizer, o Brasil pecando aí tanto nas medidas no campo da saúde quanto também da economia, que estão inclusive entrelaçadas e não são antagônicas, como sempre pregou o governo, né, Silvestre? Exatamente, se todos nós lembrarmos, no início da pandemia, lá em março de 2021, o governo insistia, né, negando a gravidade da pandemia, continuou fazendo isso, e até hoje, né, você tem as falas do próprio presidente da República, em que pese ter admitido que tem que vacinar, né, e que é necessário usar máscara, mas o cara dá exemplos diários, né, do que não se deve fazer. Né? E isso, de fato, né, Glauco, cria um processo, uma desorientação para as famílias, quer dizer, todos os especialistas, os estudiosos dessa questão de saúde pública mostram isso, né? Então, assim, é muito lamentável, né, que a gente tenha tido e tenha, né, um enfrentamento da pandemia da forma como esse governo vem fazendo. Então, o que a gente vai ter é o seguinte: o agravamento da crise sanitária de um lado, com a não recuperação da economia e, portanto, tendo como resultado essa situação de piora da parcela da população brasileira. Infelizmente. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Ok, Glauco, bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.